A paz de Cristo, meu amigo, meu irmão, gostaria de estar convidando você nessa hora para mais um estudo na revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense. Revista de jovens e adultos da Convenção Batista Fluminense. Meus irmãos, nós estamos estudando o reino e o monte, a cidadania do reino e o sermão do monte. Autor da lição é o pastor Luciano Cozedeio. Somos gratos a esse querido pastor que tem colaborado com as lições da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos na terceira lição, vamos estudar hoje a terceira lição. Essa lição tem como título O Testemunho do Reino. E o texto base dessa lição é Mateus 5, 13, 16. Nós queremos iniciar essa aula, na verdade, com um bom dia, a paz de Cristo e também em oração. Vamos orar agradecendo a Deus por mais uma videoaula aqui em nosso canal. Com certeza, os irmãos sempre orando por nós, pedindo para que nos auxilie e nos ilumine sobre esse estudo que é muito importante, que fala da cidadania do Reino dos Céus. Vamos orar? Agradecer a Deus. Senhor Deus, Senhor nosso Pai, bendito eternamente seja o seu nome. Queremos, Senhor, nessa hora estar agradecendo a Ti, ó Deus, por mais uma oportunidade, ó Deus, que o Senhor nos dá de estar assim, ó Deus, fazendo essa videoaula juntamente com nossos amados irmãos, lá do outro lado da telinha do YouTube, ó Deus, e que eles possam, Senhor, sentir agraciado pela sua bondade, pela sua misericórdia, ó Deus, que o Teu Espírito Santo, ó Deus, possa tocar no coração de cada um deles e que eles possam ser grandemente abençoados por Ti. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa vontade, que esse estudo, Senhor, seja de edificação para a Tua igreja, que o Seu Evangelho expanda e consiga, ó Deus, alcançar os perdidos. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos estar estudando, na verdade, sobre essa linda cidade, a pátria celestial, que se chama Jerusalém, que é o reino dos céus. Estamos sendo preparados para morar nesse lindo lugar. Mas algumas coisas acontecem, Eu tenho que ter, assim como foi dito, assim, um pré-requisito na outra lição, na lição passada, para você morar em um lugar. Todo lugar que você vai morar, que seja um país diferente, você passa pelo passaporte, você é ali sondado, na verdade você dá um relatório da sua vida, como você é. Aqui no nosso caso, dos reinos dos céus, é o testemunho, E qual é o testemunho? O testemunho é o testemunho cristão. E a palavra testemunho é a declaração ou depoimento de alguém comprovando totalmente alguma coisa. A testemunho cristã dá sinais ou evidências da sua experiência pessoal vivenciada pela fé em Cristo. Então, é uma experiência que você tem quando você aceita Cristo como Salvador e você começa a testemunhar sobre a vida de Cristo. Vamos estar lendo o texto base que foi proposto pelo nosso pastor aqui, o pastor Luciano Cozedeio, que está em Mateus 5, 13 e 16, que diz assim. O título aqui, que está aqui em cima, a Bíblia não tem esse título, mas é colocado aqui: os discípulos são o sal da terra e luz do mundo. Versículo 13: vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, como que há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. 14. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e coloca debaixo do alqueire,
mas no velador, e dá a luz a todos que estão na casa. 16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que veja as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está no céu. Então, irmãos, é um texto simples, mas objetivo, falando sobre nós, como sal, como luz e como também uma cidade edificada, né? Uma cidade edificada, ela sempre na verdade, uma cidade edificada, ela é bem organizada, né? Bem limpa, e nós vamos ver que aquela cidade vai ser destacada e ela fica lá no monte, né? Então todos poderão ver aquela cidade. Título: Testemunho do Reino, né? O objetivo final do estudo: você aprenderá a importância do cristão como testemunho e sua responsabilidade e integridade diante de Deus. Então, todo cristão ele tem que dar um bom testemunho, né? E nós temos essa responsabilidade. Foi dada a nós a responsabilidade de anunciar, propagar e falar de Cristo. Falar de Cristo não é muito fácil. Parece ser fácil, mas não é fácil, porque implica em algumas coisas, né? Você tem que ser uma pessoa de bom caráter, uma pessoa de boa índole. Você tem que ser uma pessoa que realmente vive aquilo que você prega, que declara que você é um cristão. Cristo ele veio para transformar a sociedade e realmente o objetivo dele, quando ele veio e transformou a sociedade. Tanto é que o nome dele hoje é propagado em várias nações, porque ele é um exemplo de coisas que edificam, coisas que dá dignidade ao homem. Vou tomar um pouquinho d'água aqui, tá, irmão? Obrigado, irmão. Então, irmãos, nós vemos que o cristão ele tem que ser exemplo, né? Na verdade, ele tem que dar o maior exemplo de todos, né? Nós vamos ver aqui, irmão, que o último encontro... Caiu um pouquinho d'água. É assim mesmo, ao vivo. Brincadeira. Então, irmão, nós vemos aqui que o último encontro falamos sobre o caráter cristão, né? Foi definido ali os pré-requisitos, como nós já falamos aqui, sobre o caráter cristão. Definimos bem-aventurado por bênção. Então, nós sabemos que a pessoa que é bem-aventurado, ele é cheio de bênçãos, tá? Para até distribuir bênçãos para aqueles que não têm, né? Pois aquele que vive de maneira que Jesus ensinou é abençoado. Então, quando você vive da maneira como Cristo nos trouxe ensinamento do Pai, que na verdade o que ele ensinou são coisas do Pai, né? Ele veio fazer a obra do Pai. Tanto é que nos primeiros dias lá na sua infância, ele estava na casa do Pai, cuidando das coisas do Pai, né? Então ele foi um exemplo de filho. Pois aquele que vive de maneira que Jesus ensinou é abençoado. Definimos que abençoado está ligado à aprovação e não pode haver bênção maior do que ser aprovado por Deus. Então as aprovações que nós falamos que estamos passando por provações, na verdade nós estamos ali passando por um teste, né, para ser aprovado por Deus. Porque ninguém, vamos supor, uma pessoa que se alista ao exército, né? Alistou, ele vai passar por algumas etapas até ser aprovado pelo aquele regulamento. Você vai no emprego também, você vai ser candidato a adquirir um emprego, né? E você também vai passar por algumas etapas até ser admitido lá naquela empresa. Então, irmãos, o reino dos céus é assim também. Nós estamos sendo aprovados por Deus, passando por etapas e sendo refinado como refina a prata e o ouro, né? Continua se dirigindo... Deixa eu perder aqui um pouquinho. Hoje, Jesus continua dirigindo seus ouvintes na segunda pessoa e pontuando a importância do cristão como testemunho. A segunda pessoa aqui, irmãos, é que
as pessoas vão ouvir o seu testemunho, né? E vão passar a entender que Cristo ele trouxe um novo ensinamento, né? Não é possível seguir as normas do reino exclusivamente no íntimo, porque a justiça de uma vida diligentemente cristã chamará a atenção. Então você não pode se esconder diante de uma sociedade que é carente de exemplos, né? Exemplos cristãos. E nós vemos aqui que o cristão ele tem esse objetivo, né? Principais testemunhos estão com esse testemunho desencadeia naturalmente a perseguição. Então, com seu testemunho pessoal, muitas pessoas vão passar a te perseguir porque perseguiram a Cristo, porque não gostam de Cristo, porque não gostam do ensinamento de Cristo, porque vai contra a vontade deles, porque eles querem seguir os seus próprios caminhos, né? Nos versos 13 e 16, Jesus cria a metáfora expressiva para retratar como os discípulos vivem assim e deixam a marca no mundo. Irmão, como sempre, eu gosto de ver as palavras, o sentido das palavras, e aqui nós temos uma palavra não muito comum no nosso vocabulário, né? Metáfora. Talvez você saiba o que seja uma metáfora, mas tem muitas pessoas que não sabem o que é uma metáfora. Metáfora é uma figura de linguagem, né? Mas particularmente é uma figura de palavra, pois apresenta uma palavra ou uma expressão com sentido figurado. Assim podemos definir metáfora como sendo uma espécie de comparação. Porém, uma comparação implícita, pois não exige conjunção ou locação conjuntiva comparativa. Então, irmão, uma metáfora, por exemplo, Jesus usou aqui a metáfora do sal, da luz, da cidade em cima do monte. Ele queria explicar alguma coisa e nós vemos aqui nesse texto, né, que nós lemos. Vou deixar aqui vou abrir aqui o celular aqui rapidinho, só para deixar nessa passagem aqui, que fica melhor do que na Bíblia aqui. Não é que eu não gosto de ler a Bíblia, mas eu gosto. Aqui fica mais fácil para a gente explicar, né? Então, Mateus 5, 13. Tá aqui, né? Vamos deixar aqui aberto aqui nessa passagem aqui. Então ele fala sobre o sal, né? Vós sois o sal da terra, se o sal for insípido, com que há de salgar. Então fazer uma comparação. Então nós vemos que Jesus faz três elementos aqui. Jesus cria metáfora expressiva para retratar os seus discípulos que vivem assim e deixa marca no mundo. Nós temos a responsabilidade cristã estabelecida em 3 quadros, como eu falei, né? Sal, luz e uma cidade situada sobre um monte. Coisas interessantes que Jesus observava nas coisas, na natureza, ao seu redor, né? Coisas que ele pudesse explicar melhor como seria o reino dos céus. Graças a esses ensinamentos sobre metáfora, parábolas e outras coisas, nós vemos que fica mais fácil você explicar as coisas do reino dos céus, né, irmãos? Irmãos, o primeiro tópico aqui que nós vamos comentar aqui é o ministério do povo cristão. Esse é um ministério particularmente nosso porque envolve o nosso testemunho pessoal, né? O ministério pertence essencialmente ao povo de Cristo, aos remidos, os que foram arrancados com raiz e tudo. Aqui ele traz o significado de remidos. Remidos, resgatados, libertos, cativos, justificados. Vamos ler aqui, né, em Efésios 1:7. Em que temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo a riqueza da sua graça. É interessante quando você lê ofensas, né? Quando nós pecamos contra Deus, né? Lá na desobediência, nós tínhamos ofendido a integridade de Deus com nossos atos. Então, Jesus, ele resgatou para Deus ele trouxe sobre nós a redenção pelo seu sangue.
foi redimindo lá pelo seu sangue, né? Então, irmãos, nós vemos que nós somos redimidos. A palavra redenção, ou pulotrosis, no grego, deve ser isso, né, irmão? Porque eu não estudei grego, mas estou tentando aqui, né? Significa libertação efetuada pelo pagamento do resgate. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, remissão dos pecados. Então, através do sacrifício vivo de Cristo na cruz, ele fez um resgate sobre a nossa alma. Ele pagou um preço, né, irmãos? Se os irmãos lembrar, ele foi vendido por 30 moedas de prata, né? Avaliado tão pouco a vida de Cristo, né? Mas ele nos deu a redenção através do seu sangue precioso, né? Hoje nós temos vida porque praticamente Cristo transferiu o sangue dele para nós, né? Numa metáfora assim, né? Mas na verdade a morte de Cristo foi a nossa ressurreição. Sem a morte de Cristo, sem Cristo ressuscitar, né? Nós não teríamos vida após esta vida aqui. Seríamos apagados para sempre, né? Então, irmãos, olha como é que Deus trabalha no coração da humanidade, né? Ele permitiu e ele mesmo resgatou essa humanidade para si. Vamos ler, irmãos, aqui também em Colossenses, né? Colossenses, tá aqui, né? Colossenses 1, 13 e 14. O qual nos tirou da potestade das trevas, nos transportou para o reino do seu Filho, do seu amor, em que temos redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Esse versículo nós lemos, né? É o versículo que está aqui em cima, na verdade. Desculpa, irmão. Então, irmão, nós vemos que ele tirou da mão de Satanás, das trevas, né? Do reino das trevas, e nos transportou para o reino do seu Filho, do seu amor, né? E a qual nós temos a redenção pelo sangue que foi derramado ali na cruz. Fomos resgatados. Somos povo de Deus e não existe império que impeça a ação do Senhor sobre os seus filhos. Uma vez resgatado, irmão, não tem como tirar da mão do Senhor. Pensa algumas palavras e ilumina a nossa consciência. Ele tirou, resgatou do perigo, livrou, potestade, reino. Você está citando algumas palavras aqui, né? A quem pertencia o poder, trevas, escuridão, pessoas, condição de escuridão moral sob influência de Satanás, né? Então, tem pessoas que ainda são influenciadas e dirigidas porque ainda não aceitaram o presente maior, que é a redenção através do sangue de Cristo. Transportou time, né? Que é a palavra grega aqui, né? Reinar, remover, afastar, mudar de lugar e de condição. Aí ele usa a palavra aqui também reino, basileia, que é do grego também. A ideia de que agora a pessoa passa a ter direito, recompensa e privilégio descendo. Toda pessoa que começa, você saindo daqui, indo ser cidadão lá nos Estados Unidos ou em outro país, na França, qualquer outro país, África, qualquer outro país que você saia do seu país, você também passa a ter privilégio e deveres lá também, né? A ideia passa a ter direito, recompensa, privilégio desse reino. Não pode existir domínio das trevas, porque o cristão foi liberto, resgatado, perdoado. Então, uma vez perdoado, Cristo perdoou os nossos pecados. Agora somos cidadãos do céu, dando testemunho da transformação que Cristo fez na nossa vida, né? Uma vez que você também passa a fazer parte do reino, você tem que seguir as regras do reino, né? Daquele governo. Então, a regra do governo de Deus é a obediência, é santidade, né? É comunhão com o Criador, com o seu Rei, né? Então, nós falamos aqui nesse primeiro tópico, o ministério. Esse ministério, basicamente, é do povo cristão. Agora, nós vamos falar sobre as 3 figuras, né, de linguagem aqui, que é as metáforas.
Jesus usou da natureza o sal. Sal é um alimento muito importante e da onde muitas das vezes tiramos a palavra salário, né, que vem do sal também, como fonte de riqueza. É uma palavra, o sal é tão importante que ele na comida, no tempero, é essencial, né? E muitas pessoas quando passam a não poder comer sal, ele sente falta desse alimento porque o sal realmente dá o sabor. Jesus usou esse tempero, né, da natureza, né, criado pelo próprio Criador, para mostrar que nós somos o tempero desse mundo. Esse mundo está temperado porque existe um povo cristão que ora, que intercede, que procura viver na paz, que procura viver em harmonia com o Criador, com a natureza, né? Não pense que a natureza, Deus largou a natureza à própria sorte. Não. Lembra que lá no Jardim do Éden, Deus pôs o homem para cuidar e zelar, porque a responsabilidade é nossa também. Nesse contexto, observamos a preparação dos discípulos para assumir o papel de testemunha, né? Versículo 13. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal for insípido, sem sabor, como lhe restaurará o sabor, né? Para nada mais preste, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Na antiguidade, o sal era utilizado principalmente como conservante, essencial para preservar alimentos. Então, irmão, o sal, ele utilizou essa metáfora para falar que nós somos os que conservamos, né, a boa doutrina, a boa comunhão com Deus, os bons costumes, né? Nós que somos conservadores, na verdade, da essência cristã, né, que o Senhor... Hoje se fala muito em conservador no mundo político, mas na verdade o conservador está ali para conservar tanto alimento como a doutrina, o tempero do mundo, né? Imagine esse mundo sem a oração dos crentes, sem a comunhão, sem a paz, a tranquilidade que só o Espírito Santo pode dar, né? Então nós estamos como tempero nesse mundo, conservante, né? A essência para preservar alimentos, já que não havia opção de congelamento. Além disso, o sal era empregado para realçar o sabor, né? Na época de Jesus, o sal do Mar Morto consistia em uma mistura de sal e outra substância. Exposto ao tempo, o sal poderia perder suas propriedades, tornando-se algo que representava ser sal, mas havia perdido a sua essência. Então, irmão, o cristão deve zelar pelas boas doutrinas, pela palavra de Deus, para que não perca a essência cristã, né? O sal ele não pode ser misturado com outras coisas, porque o sal tem a sua substância, né? Ali a sua composição, na verdade, definida, né? Que se chama bicarbonato, né? E ela está ali para dar alimentação às pessoas, né? Então, irmãos, nós vemos aqui o sal, para não perder, ele não pode ser misturado com ensinamentos falsos, falsas doutrinas, falsos ensinamentos. Não, ele tem que ser puro, genuíno, verdadeiro, consistente, para que ele dê o seu sabor, né? Tornando-se algo que representava, que eu já falei, alguns pensadores sugerem que Jesus estava destacando da mesma forma que não faz sentido ter um sal sem sabor. Também não é proveitoso ter um sal cristianismo sem sabor. O Senhor Jesus afirma que o mundo sem a presença dos discípulos que vive com integridade do seu chamado se deterioraria, né? Então o mundo é carente do sal cristão, do sal que veio para salgar a vida das pessoas, que veio para temperar, né, a vida. E o sal tem, lembrando aqui, irmão, quando eu falei salgar, o sal ele tem uma dosagem também. Se ele for muito, ele pode assim prejudicar o sabor, né? Então tudo com temperança, tudo com ordem, com decência, na presença do Senhor. A presença do Cristo retarda a decadência moral e espiritual. Então a presença do cristão,
ela retarda, né, essa decadência moral que o homem está a cada dia mais se jogando, né, vamos dizer assim. Portanto, o texto enfatiza que o sal que perde a sua capacidade de salgar torna-se inútil, sendo lançado fora e pisado pelos homens. Assim como o sal não pode deteriorar para que seja útil e combater a deterioração, o cristão não pode se misturar com nada que roube a sua essência, né? Nós já falamos aqui a essência do sal. É como a nossa essência como cristão. Nós não podemos viver no mundo e na presença de Deus. Nós temos que ter um foco só, que é o reino dos céus, juntamente com o nosso Pai. Então aqui, irmãos, nós falamos da primeira metáfora, né? Que é o sal da terra. Jesus também usou uma coisa tão importante para nós, que é a luz. A luz, irmão, é tão importante que ela faz brotar e germinar, e faz a fotossíntese, né? Os irmãos já estudaram isso aí na natureza. O calor, né, faz com que a água evapore também, isso é importante. Na natureza, Deus criou o equilíbrio, né, para que tudo funcionasse bem. E hoje nós vemos aí algum desequilíbrio porque o homem andou mexendo nas coisas que não era para mexer, né? Os cristãos são comparados à luz do mundo, nos versículos 14 e 16. Vamos ver aqui os versículos 14 e 16, né? 14, versículo 14, Mateus 14 e 16. Aliás, 5, 14 e 16. Jesus saindo viu uma grande multidão. Não, isso aqui não. 5, Mateus 5. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade. Nem se acende a candeia debaixo da alqueira, e dá a luz a todos que estão na casa. Então ele falou sobre a luz, né? Que nós somos a luz do mundo. Então, a luz de uma cidade, diz assim, os cristãos são comparados à luz do mundo, no versículo 14 e 16. Jesus apresenta duas fontes, luz. A luz de uma cidade situada sobre o monte e a luz de uma lâmpada em um pedestal, né? Ele faz aqui duas comparações. Uma escondida e a outra lá em cima no monte, com uma cidade edificada, iluminando, né, as demais e ali. Então o cristão, irmão, ele tem que realmente transparecer o que ele é, um cristão, né? A luz da cidade impede que as trevas seja absoluta, olha só. Então o cristão, ele impede que as trevas prevaleçam, porque ele tem vida e tem luz em si, porque Jesus é a luz que brilha nele, né? Jesus é a luz que transparece. Os ensinamentos cristãos que o cristão, os ensinamentos de Cristo, né, que os cristãos praticam, a doutrina, os ensinamentos, faz com que as trevas fujam, né, daquele setor, quando verdadeiramente a pessoa vive em um mundo de luz, né? A luz de uma cidade impede que as trevas sejam absolutas, enquanto a luz da lâmpada colocada em um local estratégico ilumina toda a casa. A lamparina é posicionada no velador, um local cavado na rocha a meia altura. Então, se você botar na sala uma luz aqui embaixo, não vai iluminar, mas se você botar em cima, numa determinada altura, ela vai iluminar toda a casa. Assim é a vida do cristão, né? Num lugar certo, ela vai iluminar todo o ambiente, vai trazer luz, vai trazer paz, sossego, prosperidade, né? A luz mencionada por Jesus refere à capacidade dos discípulos testemunharem e iluminarem, né? Então, o nosso testemunho tem que ser coerente com o que nós falamos, com o que nós pregamos, com o que nós anunciamos a todos, né? Porque você não pode falar que ama, mas que detesta seu irmão. Você não pode falar que você é honesto se você furta alguma coisa do seu semelhante. Então, as palavras têm que ser sim, sim e não, não. Porque o que passar disso é procedência maligna, né? Aqueles que testemunham não se escondem. Ó, irmão, viu? Não existe
cristão agente secreto, né? 007. Assim como uma cidade no alto de um monte não pode ser oculta, né? Uma cidade edificada no alto do monte, ela não se oculta a iluminação. À noite vai transparecer mais ainda, porque e ela estando lá em cima, ela vai ser bem visitada, né? Não são colocados sobre um alqueire, mas em um local estratégico para que a luz se propague e alcance a todos. A finalidade, irmão, de nós estarmos aqui nesse mundo, eu agora aqui, diante dessa câmera, e os irmãos com certeza acompanhando esse estudo e outros que vão acompanhar, é para que nós testemunhamos do amor de Cristo, para que o Evangelho se propague, para que todos seja abrangente sobre a palavra de Deus e alcance o coração das pessoas. É claro que o Evangelho vai ter pessoas que vão rejeitar, como no passado já rejeitaram, mas a finalidade do cristão é propagar aquilo que ele aprendeu do seu mestre, né? E que todos venham ao conhecimento da graça de Deus. O que é graça? Graça é um dom imerecido, é um favor que nós não merecíamos, mas porque ele é bom, generoso, compassivo, amoroso para conosco, deu-nos a graça, né? Então, irmãos, nós vemos aqui, Cristo é a luz que nos possibilita iluminar. João 8, vamos ler aqui esse versículo também, né? Já caminhando aqui, nós falamos aqui, né? A luz do mundo, João 8, 12. Às vezes eu me perco aqui um pouquinho. João 8, vamos lá. João 8, o Evangelho de João 8, 12, né? E falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em treva, mas terá a luz da vida. Então, o próprio Jesus falando que ele é o quê? A luz do mundo. E quem segue a ele não anda em trevas, né? Mas terá a vida, terá a luz da vida. E ele é a própria luz, né? Então, ele é a luz que nos ilumina, né? Cristo é a luz que nós possibilita iluminar. Como afirmou Wesley L. Duell no livro Em Chamas para Deus. Devemos oferecer o melhor de nós e depois esperar que Deus acrescente seu fogo sagrado. Palavras de Wesley L. Duell. Então, irmãos, Deus possa acrescentar em nós essa chama, né? De testemunhar, de viver aquilo que Ele nos ensinou. Para que outras pessoas ouçam com carinho, com amor, os ensinamentos do nosso Mestre. Concluindo esse estudo, irmão, podemos observar na descrição do caráter essencial dos discípulos de Jesus, ensinada mediante a metáfora, nessas explicações que nós demos aqui, né? Esse método de linguagem, que detona a sua influência positiva no mundo. Com certeza, irmão, um cristão verdadeiro, iluminado pela graça de Deus, ela transforma uma sociedade, modifica um ambiente, né? Nós vemos que isso tudo pode acontecer. O cristão não pode contribuir para o caos. Crer, confessar e ensinar a verdade também faz parte das boas obras, né? E o que revela o quanto somos regenerados. Assim como o sal pode perder a sua salinidade, a luz em nós pode transformar-se em trevas. A luz pode se ofuscar, irmão. Porque você não ilumina, você não traz boas influências, você pode se tornar uma energia, vamos dizer assim, negativa, né? Naquele ambiente, se você não brilhar a luz de Cristo. Em outras palavras, como os discípulos de Jesus, não podemos esconder a verdade que conhecemos, nem a verdade do que somos. Cristo, ele disse,
Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ele está falando dele mesmo. Então nós que conhecemos a verdade, que é Cristo, devemos falar ao mundo inteiro que ele é a verdade, Jesus. Não devemos nos esconder dessa verdade, né? Devemos testemunhar. Não devemos nos vangloriar pela diferença de vida, mas devemos desejar que o nosso cristianismo seja perceptível por todos com quem convivemos. Temos que realmente, irmão, viver esse momento de cristianismo, né? De luz para as pessoas. No seu ambiente, deixar transparecer, iluminar aquele lugar com suas ações, com suas atitudes, com a sua maneira de ver, né? A fé que você tem, falar do amor de Cristo, dizer que Cristo é importante para a vida dele, como foi para a minha, para a sua. Isso é testemunhar. Refugiar-se no invisível é uma negação do chamado, né? Você ficar invisível, não deixar transparecer. John Scott que falou isso, né? Pregar o evangelho é auxiliar as pessoas como esfregar sal nas feridas causadas pelo pecado. O caráter e a influência do cristão, conforme definidos nas metáforas sal e luz e da luz, são interligados. Nosso caráter é a base da nossa influência e do testemunho, pois depende dele. Então, que nós conservemos o sal, que nós transparecemos a luz e que nós possamos ser edificados num lugar que todos possam dizer, ali está um verdadeiro cristão, né? Irmãos, chegamos ao fim desse estudo e tem aqui algumas perguntinhas para pensar e agir, né? Eu sempre esqueço de fazer essas perguntas antes, porque ao decorrer do estudo, elas podem nos explicar algumas respostas aqui, né? Então, mas mesmo assim eu vou ler. Fomos redimidos pelo Senhor, resgatado a nossa velha maneira de viver e uma vez liberto, vivemos para a sua glória. Existe alguma área em sua vida que precisa mais atenção? Coloque diante do Senhor, né? Sabemos que a integridade abençoa e a falta dela deteriora o mundo. Tem relação com a plenitude e a inteireza. Diante disso, como está o seu testemunho cristão? Isso aqui são respostas para cada um de nós responder, né? Sem Cristo somos lâmpadas apagadas, né? Vou fazer até com um negócio aqui, ó. Olha como é que vai ficar mais escuro, ó. Entendeu, irmão? É assim. Então, ó, sem Cristo somos lâmpadas apagadas. Quanto mais comunhão com Ele, mais propagaremos a sua luz. Avalie a comunhão com Cristo e ora para ser cada dia mais intensa. Vamos orar? Vamos agradecer a Deus. Obrigado, meu amigo, meu irmão, que sempre tem nos acompanhado nesse canal. Esse canal aqui é um canal para testemunhar também, dizer quanto Cristo é maravilhoso, o Senhor é bondoso para conosco, nunca esquecendo que o principal aqui é Deus, não sou eu, não é o canal, mas Deus em primeiro lugar. E você, meu irmão, que está aí, vamos testemunhar, vamos falar, vamos propagar o Evangelho. Não importa o que você já fez, mas Deus olha para o íntimo, né? Deus não olha como homem, mas olha com olhar de perdão para toda a humanidade. Deus não quer condenar o mundo, mas Ele quer que o mundo fosse salvo por Jesus Cristo, né? Vamos orar. Pai querido, graças somos a Ti pelos ensinamentos de luz e sal dessa cidade edificada, bem estruturada, que representa uma vida de um cristão. A sabedoria que o Senhor nos dá são sabedorias simples, de maneira que nós possamos entender e que possamos cumprir também.
mas são profundas quando elas arraigadas, né? Quando ela na raiz, ela tem a sua estrutura, a sua base, está em um campo fértil, onde vai dar muito fruto, Senhor. O reino do céu muitas das vezes é comparado à plantação, a um homem que guardou os tesouros em um lugar muito bem escondido para que ninguém roubasse. Temos vários exemplos do reino dos céus. E através desses ensinamentos de metáforas, né? A luz e o sal são importantes na nossa vida. Quando o sol ilumina a terra, Senhor, germina as plantas, o dia fica alegre, os passarinhos cantam, ó Deus, e nós vemos que Deus está no controle de todas as coisas. Há uma sincronia, Senhor, há uma sinfonia diante da música sublime da natureza, da criação de Deus, porque Deus é o controlador de todas as coisas, que controla as nossas vidas. Somos gratos a Deus, a Ti. Somos gratos ao Seu Filho Jesus. E que o Espírito Santo de Deus nos ilumina nessa empreitada de anunciar o Teu Evangelho, de dar bons testemunhos. Para que as pessoas creiam que Cristo veio a esse mundo, morreu na cruz do Calvário, ressuscitou ao terceiro dia e nos deu a vida, que é a vida em abundância. Aquele que ainda não tem, Senhor, que compre, que entre pela porta estreita, que bata, Senhor, para que ela possa abrir e que Cristo venha fazer uma grande ceia com ele. Que nós abrimos a porta do nosso coração, do nosso entendimento, que nós iluminemos, Senhor, com nossas vidas, o nosso ambiente. Em nome de Jesus, que eu agradeço para todos sempre. Amém. Meu amigo, meu irmão, se você tem gostado desse estudo, venha conosco. Até o próximo estudo, se assim o nosso bom Deus nos permitir. Amém?